Trabalhar com imagens, tá? É o objetivo principal, tá? Da utilização da nossa aula, tá ok? Trabalhar com imagens no HTML, tá? Então, para isso, tá? Aqui no W3 Schools ele traz alguns exemplos, né, de como ficam as imagens, né? Então, imagens pode melhorar o design, né, e a aparência aí de uma página para a internet, ok? De uma página web. E a utilização é relativamente simples, né? Basta que eu informe, né, a imagem, o caminho da imagem, o nome da imagem, né, através da tag img, ok? Então essa é a principal aí, né, utilização, ok? E aí, né, basicamente será esses exemplos que nós vamos construir, né? Bom, para trabalhar com a tag img, tá, para trabalhar com imagens, né, então eu vou utilizar a tag img. Ela traz, né, alguns parâmetros. Um parâmetro em especial é obrigatório, que é o source ou CRC. Na verdade vem a sigla, né? O parâmetro é o SRC, que vem de source, ou origem. Tá? Então é aqui onde nós vamos especificar aí o caminho onde está essa imagem. Essa imagem ela pode estar no computador, tá, ok? Quando eu faço no computador, e ela pode estar online, ela pode estar na web. Tá? Por isso que eu abria, né? Eu vou mostrar aqui os exemplos inicialmente com o W3, eu vou mostrar os exemplos primeiro com o Visual Code, depois com o W3 Schools, tá? Para vocês verem como que vai ficar isso, tá? E aí a gente tem um outro parâmetro, tá? Que é aí o alt, onde ele especifica um texto alternativo para a imagem, né? Esse texto ele só é exibido quando, né, a imagem não foi encontrada, quando teve algum problema para carregar a imagem, aí esse texto é exibido. Mas fora isso, esse texto aí, né, ele não vai ser aí mostrado. E aí eu tenho que usar as tags normais aí do HTML para isso. Joia? Então, vamos criar aí, né, um exemplo da utilização, tá, ok? Aqui ele traz o exemplo aí, né, a sintaxe, eu abro a tag do img e fecho a tag aqui, tá, ok? No primeiro momento eu vou pedir para vocês somente acompanharem comigo, né? E aí depois vocês, né, copiam, vocês fazem também, tá? Então eu deixei aqui uma página pronta, tá? Já no HTML, tá joia? Vou deixar aqui exemplo com imagens, tá? Vamos deixar assim. E aí, olha, no meu diretório, tá? No diretório eu tenho aqui, né, algumas imagens, tá? Então eu tenho aqui imagens de celulares, imagens de cidades. Antes de mostrar, antes de fazer, né, propriamente dito, vamos clicar numa imagem, só para nós vermos alguns detalhes importantes. Então repare que nessa imagem, tá, da cidade de Nova York, tá, nessa imagem da cidade de Nova York, tá, o tamanho da imagem, então olha só, aqui embaixo ele mostra que ela tem um tamanho de 400 por 300 pixels, tá? Então é a largura da minha imagem aí, né, pela altura, tá? A largura dela é de 400, né, por 300, tá, ok? A mesma coisa vai valer para a cidade de Paris, tá, a imagem. A mesma coisa vale para a imagem de São Francisco, tá, ok? Na imagem do Rio de Janeiro, então repare que eu tenho essa primeira imagem, tá? Repare que a resolução dela já é um pouco maior, né? Tá dando 976 por 548. Por que eu estou mencionando tudo isso, né? Porque daqui a pouco a gente vai precisar, né, alterar o tamanho dessas imagens, tá, ok? Por quê? Eu tenho exemplos de imagens, olha, eu vou pegar uma imagem aqui de celular, tá? Aonde o tamanho, olha, fica lá em 1500 por 1500. Então eu tenho uma imagem com mais pixels, né? E ele produz, né, uma imagem de melhor qualidade, tá? Claro, tudo isso vai, né, da maior capacidade de pixels, aí a gente tem mais pontos, né, de cores. Então perceba que a gente vê, né, com mais detalhes aí, né, a imagem, tá, ok? Então, só para vocês notarem aí, né,
as diferenças. Se eu abrir, por exemplo, aqui, olha, vamos pegar uma imagem de iPhone, tá? Repare que eu consigo ver aí, por exemplo, o degradê na imagem, eu consigo ver aí alguns detalhes, né? Por conta de eu ter mais pixels na tela, tá? Ao passo que nessa resolução menor, né, também aí a gente tem um outro ponto, né? A imagem ela está menor, o tamanho dela, tá? Repare que aqui o tamanho dessa imagem é apenas de 32K, então eu tenho menos informações aí, né? E consequentemente fica difícil. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu tentar ler aqui, ó, nem tem como ler o que está nesse letreiro aqui, tá? Fica difícil, tá? Ok? Por conta aí dessa falta de nitidez, tá? A imagem ela é menor, tá? Eu tenho aqui algumas outras imagens, olha. Tá? Então, olha lá, uma imagem, por exemplo, da cidade de São Paulo. Tá? Então aqui ela tem uma resolução de 680 por 543, e aí depois eu tenho outras imagens, olha, numa resolução um pouco maior. Então percebo que aqui eu tenho mais detalhes, né, em termos de pixels, mas eu também aí, né, não consigo aí fazer uma leitura, né, com muito detalhe. Então aí envolve, né, vários pontos, mas, né, então aqui no alto, ó, acho que dá para a gente até ver que o termômetro aqui está marcando 20 graus. Tá? Vocês tiveram aulas, né, para tratar imagens, né, desde o primeiro ano, tá, com arte digital, depois agora com composição e projeto. Então eu não preciso ficar entrando muito em detalhes aí, né, sobre isso, tá, ok? Bom, uma vez que eu tenho isso, como que eu trago uma imagem para dentro do HTML? Eu uso a tag do IMG, tá? Então essa tag, olha lá, ela vai trazer dois parâmetros, o parâmetro source e o out. Esse out eu não vou utilizar por enquanto, tá? Então ele não me interessa aqui, eu só vou utilizar o source. Aqui no source eu vou informar qual que é a imagem que eu quero exibir. E aí só para vocês notarem, olha, né, como eu estou. Eu estou criando aqui uma imagem, eu estou criando o meu arquivo exemplo 1, ele está na pasta, né, aula 12, tá ok? Essa pasta tem duas subpastas internas. Tá? Então, nesse caso, eu preciso informar qual que é a imagem está no diretório? Não, ela está num outro subdiretório, que é o cidades, tá? E aí eu vou pegar a imagem aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tá? Como eu tenho duas imagens, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro 2, tá ok? JPEG. Tá? Então, só para nós notarmos aqui como vai ficar, vamos atualizar. Então, reparem que a imagem, né, olha, ela tem essa resolução pequena, então eu nem precisei redimensionar ela, tá? Ela veio tranquilamente para cá, tá? Se eu colocar uma segunda imagem, olha lá, o meu IMG, tá? Eu colocar também aqui cidades, né? E colocar aqui, vamos colocar da cidade de Nova York, ok? Deixando simplesmente assim, tá? Repare que as duas imagens, né, elas possuem o mesmo tamanho, 400 por 300, tá joia? Então eu tenho aí essa característica, né, para essas imagens. Vamos colocar aqui mais algumas imagens. Repare que elas estão ficando uma do lado da outra, tá? Então eu tenho lá de novo cidades, e aí eu vou colocar aqui a cidade de Paris. Aí se eu não especificar o alt aqui, não tem problema, ele não vai ser exibido. Por mais que eu venha aqui e coloque, olha, cidade de Paris, ou simplesmente Paris, tá? Aqui no alt eu coloque Nova York, New York, tá? Aqui no alt eu coloque Rio de Janeiro, tá? Olha só como que ele vai ficar. O texto alternativo aparece? Não, ele não aparece. Tá? O texto alternativo ele só vai aparecer se por algum motivo eu não encontro, na verdade o HTML não encontrar a imagem. Então, para vocês verem, as imagens estão dentro, né, dessa pasta cidades. Vamos supor que na hora de informar aqui eu não tenha, né, o caminho aí cidades, tá, ok? Que ele fique assim. Tá? Deixar simplesmente dessa maneira. Tá? Olha lá, agora sim eu vejo, tá, o texto alternativo. Tá, joia? Então ele ficou dessa maneira. Tá bom? Então o texto alternativo ele é útil, tá? Ele é útil sim, porém, né, eu tenho que usar ele aí com certo, né,
Cuidado e saber que ele só vai ser exibido, né, caso a imagem aí não seja encontrada. Tá? Então isso é um ponto aí para nós termos em mente. Tá? Para finalizar esse primeiro exemplo, tá, eu vou adicionar aqui uma imagem, tá, um IMG então da cidade de São Paulo. Então cidades aqui, vamos colocar São Paulo. E aí, olha, eu vou colocar esse São Paulo 2 aí, a primeira imagem. Tá? Perceba o seguinte, essa imagem, só um minuto que eu acho que eu peguei errado aqui, tá? Só confirmando aqui, é São Paulo 2, tá? Justamente para mostrar isso, olha. Tá? Então percebam que essa imagem ela tem uma largura de pixels muito maior, né, do que o meu normal aí. Tá joia? Então, para isso, nós vamos redimensionar a imagem. Tá? A gente vai finalizar esse primeiro exemplo dessa maneira, só para vocês verem que eu estou trazendo para cá 4 imagens. Tá? As imagens aqui, como eram pequenas, ficou uma do lado da outra. Essa imagem ficou maior, então repare que ela ocupou aí, né, até um maior espaço aí da minha tela. Tá? Nós vamos ver aí no segundo exemplo, né, como vamos fazer para redimensionar, né, essas imagens, tá ok? Pessoal, aqui, olha, eu fiz pelo W3, pelo Visual Code, porque essas imagens estão no meu computador, tá? Eu já vou fazer esse exemplo com imagens online, e aí dá para a gente fazer isso pelo W3 Schools, tá joia?